Cada um deles teve um sonho. Da mesma forma é com a gente, irmãos. Cada um de nós tem uma vida, cada um de nós tem sonhos e desejos. Mas é importante a gente parar para entender isso aqui. Cada sonho tinha uma interpretação, então não importa eu viver a minha vida olhando para a vida dos outros, querendo comparar, querendo medir uma vida minha com a vida que outras pessoas têm. Por quê? Porque cada vida é uma vida. Cada vida tem a sua direção e o seu propósito. Então não tem como eu pegar a minha vida e ficar analisando de acordo com o que o outro está vivendo. Isso é errado. Cada vida tem a sua interpretação. Isso aqui é importante para a gente nessa noite. E o texto fala assim: quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. José estava na prisão, e esse copeiro e padeiro do rei também. E ele perguntou aos oficiais do faraó, que estavam também presos: por que hoje vocês estão com um semblante triste? José ele sai da sua vida, da sua própria existência, de um momento, queridos, que pode ter sido tão difícil na vida dele, um homem que foi injustiçado, que sofreu tanto, está na prisão, e ele para de olhar somente para si, ele olha para as pessoas e vê assim: peraí, além de mim, além da minha vida, além de tudo que eu estou vivendo, passando, tem pessoas que estão com tristeza. Deixa eu olhar para elas. Ele olha e fala assim: vocês estão tristes. E eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Isso aqui é outra coisa importante para a gente, porque a gente precisa entender o contexto. Aqueles homens, no Egito, naquela época, eles tinham magos que interpretavam sonhos, que falavam de azar, que falavam de coisas de astrologia. E naquele momento ali, eles que estavam talvez acostumados a, caso tenha um sonho, eu procuro alguém deles, eu procuro um mago que vai me trazer uma solução. Não é muito diferente da nossa vida hoje também não, que quando a gente passa por alguma situação, muitas vezes a gente sai atrás de pessoas para trazer para a gente respostas. A gente coloca a nossa esperança, a nossa fé em gente, e não em Deus. Porque o que o texto vai falar para a gente aqui, que José disse é: não são de Deus as interpretações. Vocês estão buscando aqui, tentar achar a solução, não tem ninguém que interprete, mas espera aí, não são de Deus, não vem do Senhor aquilo que você está precisando para a sua vida hoje, irmão. É isso aqui que você precisa tentar. E José fala: contem-me os sonhos. Não são de Deus as interpretações. Em um tempo tão difícil que a gente vive, de tantos achismos e filosofias, onde todo mundo tem uma filosofia de vida, isso aqui me chama muita atenção. Espera aí, o que eu preciso para a minha vida está em Deus, não está nas pessoas. Não adianta nada eu ficar buscando gente cheia de filosofia, tentando me dar caminho para eu viver, e esses caminhos não me levam a lugar nenhum, eu fico pior do que eu estava antes. Isso é complicado. Agora, eu quero ir com vocês no Novo Testamento, somente um versículo. Pode parecer que não faz sentido, mas confia em mim. O apóstolo Paulo escreveu 1 Coríntios 14, 13. Por isso, quem fala em língua, ore para que a possa interpretar. Falar em língua significa que é um dom do Espírito, é um presente de Deus. Deus te deu algo. Você fala em línguas. Só que, quando você fala em línguas, é para você edificar você mesmo. E acima disso, quando você se edifica, você se torna um canal de bênção para as pessoas. Você passa a edificar outras pessoas. Então, quando você recebe dom de Deus, não é para você mostrar o quão espiritual você é. Não é uma questão de status, não é uma questão de você mostrar para as pessoas que eu sou mais espiritual do que os outros. Porque mais importante do que mostrar é Deus na sua vida interessado em você cultivar os frutos do Espírito. Mais importante do que você se mostrar espiritual é você dentro de si buscar o amor. Em um tempo tão frio, de pessoas tão frias, quão importante é a gente amar e ser amado. Em um tempo tão complicado, quão necessário é termos a alegria, cultivar a alegria dentro de nós. Porque é um tempo de tristeza, um tempo de depressão, um tempo de ansiedade, é uma era de remédio. Espera aí, eu preciso cultivar a paz. No mundo tão doido que a gente basta ver no trânsito as situações, eu preciso de paz dentro de mim. Senão eu não consigo lidar com as situações do meu dia a dia. Eu perco a minha paz, eu saio da graça, eu me iro. Preciso cultivar paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e principalmente o domínio próprio. Então o apóstolo Paulo fala que mais importante que o dom de línguas é a interpretação dela. Isso aqui nos leva ao entendimento que quando uma pessoa fala em línguas espiritual,
e alguém a deve interpretar, não é somente sobre língua, querido, mas é sobre vida. Porque é muito fácil você se mostrar para os outros, até mesmo se mostrar espiritual. Agora, você saber interpretar a vida das pessoas corretamente, isso é diferente. É diferente você olhar para a pessoa e ver, peraí, essa pessoa tem uma vida que é interpretada corretamente por todos. Não é uma questão de falsidade, não é uma questão de que não, eu acho que essa pessoa é assim. Olha quão séria essa vida que a gente vive hoje. Eu preciso saber interpretar todas as coisas em todas as esferas da minha vida. Eu preciso do poder da interpretação. Isso aqui é necessário. Porque hoje é tão natural as pessoas seguirem, fazerem, dizerem infinitas coisas. E as pessoas seguirem elas sem nem mesmo conhecer. As pessoas seguem pessoas hoje sem conhecer a vida. As pessoas seguem pessoas hoje sem conhecer o procedimento. São pessoas que parecem tanto, mas ninguém conhece elas de verdade. Falta-se interpretação. Porque hoje ninguém tem tido tempo para parar e refletir. Irmãos, não minta para mim. Nós vemos no mundo hoje que é totalmente acelerado. As pessoas hoje se ofendem se você não responde elas rapidamente no WhatsApp. Se você não responde ela rapidamente, acha que tem algum problema, não quer falar comigo, não gosta de mim, você não vai me responder? A gente vive num tempo hoje que a gente não pode pensar. Sabe, antigamente a gente falava para as pessoas, peraí, eu não sei se eu vou fazer isso ou não, deixa eu pensar um pouquinho sobre isso. Gosto muito de um ditado que eles têm nos Estados Unidos que fala assim, cara, eu preciso dormir sobre isso, eu preciso pensar. Mas essa geração acelerada não deixa você pensar sobre alguma coisa. Então a gente nos coloca em problemas. Por quê? Porque a gente tem que fazer as coisas aceleradas, a gente não consegue ter uma interpretação correta das coisas. Quem está me entendendo? Eu não consigo pensar, Senhor. Eu estou me colocando em problema, por quê? Porque eu não tenho interpretação correta sobre isso aqui, sobre esse momento que eu estou vivendo. Olha quão sério é isso. Hoje em dia é fácil, segue de segue. Até citei hoje de manhã, a Sara estava presente também. A Rebeca postou uma coisa na rede social, defendendo uma mulher que sofreu um abuso sexual. Essa mulher é bissexual. Aí veio uma pessoa no comentário da Rebeca e falou assim, nossa, eu te seguia, não vou te seguir mais. Como é que pode? Lá no perfil dela fala que ela é seguidora de Jesus. Eu não posso defender um bissexual, porque eu sou seguidor de Cristo, mas a pessoa pode sofrer abuso sexual. Irmãos, que mundo é esse que a gente vive hoje? Segue de segue, compra-se, vende-se, facilmente, casa e separa. Nunca vi um ano com tanto casamento sendo separado. Por quê? Porque falta interpretação das coisas. Rapidamente hoje eu mudo de opinião, rapidamente hoje eu não aceito mais conversar, discutir, pensar, vamos pensar não, vamos resolver agora. Tem que resolver agora, eu não posso parar para pensar. Hoje junta e afasta são opostos, muito facilmente transitados. Fala comigo, eu preciso de interpretação. Eu preciso de interpretação para ser um bom marido. Porque homem e mulher são muito diferentes. Eu preciso de interpretação quando eu pergunto para minha esposa, está tudo bem, meu amor? Ela fala tudo, eu falo amém. Agora pergunta, tudo bem, meu amor? Ela fala assim, não, nada não. O que foi? Nada não. Meu irmão, embaixo desse nada tem tanta coisa, que se eu não souber lidar da maneira correta, eu me coloco em sérios problemas. Eu preciso de interpretação na minha vida para ser um bom pai, para educar meus filhos, para cuidar deles, porque senão eu vou achar que eles estão sendo ingratos comigo, quando na verdade eles são crianças e adolescentes. Como eu já fui criança e adolescente, passei por todas essas coisas. Mas eu preciso de interpretação na minha vida para eu saber lidar com todas as situações. E é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui nesse momento. Olha, não adianta nada você ter dons, você fazer um monte de coisa, se não tiver uma interpretação correta da sua vida. Se você não saber viver os seus momentos da maneira correta. E ninguém na Bíblia traz para a gente algo que ilustra mais do que isso, do que José, que foi o nosso texto base de hoje. José sobreviveu a quase um assassinato dos seus irmãos. Sofreu injustiça, foi vendido como escravo. José sofreu um assédio sexual, um abuso sexual pela mulher de Potifar, foi jogado na prisão. José pode ser que tinha tanta coisa dentro dele. Mas o que eu quero ensinar para vocês essa noite aqui é o seguinte, isso aqui é um princípio. A minha situação, aquilo que você vive hoje,
não é mais importante do que a interpretação da situação. E isso aqui é de suma importância você aprender nessa noite, irmão. Porque a gente costuma olhar para a nossa situação e achar que a situação é difícil, é impossível, é terrível. O cenário é absurdo, quando na verdade nós somente estamos passando por um momento da nossa vida que não significa o todo. E eu preciso interpretar corretamente o que eu estou vivendo, para eu não me perder. Frequentemente, a gente quer de Deus uma intervenção. A gente ora a Deus, Senhor, traga solução, faça acontecer, muda a minha vida, muda esse cenário. Frequentemente a gente quer uma intervenção de Deus, mas irmãos, muitas e muitas vezes Deus não traz a intervenção. Deus nos dá uma visão da situação que a gente está vivendo. É muito diferente, a gente quer de Deus somente o que a gente quer, mas Deus quer mostrar para a gente o seguinte: a situação que você vive, ela não é para sempre, e o que você precisa ter nesse momento é olhar para mim e ver o que eu quero te mostrar naquilo que você está vivendo hoje. É muito diferente. É muito diferente. Porque se eu oro para a minha situação indignado, se eu vivo a minha vida ansioso, depressivo, preocupado, achando que é o fim, achando que nunca vai ser diferente, clamando ao Senhor somente por uma intervenção, eu perco o que Ele quer fazer comigo e através de mim no momento em que eu vivo. É muito diferente. É isso que José vai ensinar para a gente. José na prisão, talvez ressentido, carregando na vida por 13 anos. 13 anos, irmãos, que ele foi vendido pelos seus irmãos e está na prisão. Até ser chamado por Faraó. Às vezes com tanta coisa no coração que a gente vai carregando vida fora, coisas que pessoas fizeram mal para a gente, dificuldades, dores, problemas. Às vezes ele está introspectivo, dentro de si, com tanta coisa, a pessoa não consegue nem se relacionar mais com os outros. Eu não quero saber mais de ninguém. Está de mau humor, lembrando do seu passado, dos seus irmãos, da mulher de Potifar. Talvez José estava desse jeito ruim. Só que de repente ele olha para esses homens e fala assim: cara, o que foi com vocês? Por que vocês estão tristes? E eu fico me imaginando nessa situação aqui, irmãos, porque às vezes nós estamos vivendo dessa forma, carregando o problema vida afora, que a gente não consegue nem mais olhar para o lado e ver que alguém precisa de ajuda. Ver que alguém precisa de amor. Olhar com amor, com empatia, como José fez com aqueles homens. Eu estou cheio de problema, eu espero que somente as pessoas me vejam, eu espero solução, ninguém me ama mais, ninguém me ajuda, a gente fica de jeito, quando na verdade o nosso chamado é para levar amor de Jesus Cristo às pessoas, queridos. José para naquele momento e fala assim: peraí, o que foi com vocês? Vocês não estavam assim ontem. Será que até mesmo dentro da nossa casa, a gente tem olhado para as pessoas e percebido se elas estão felizes ou não? E eles falam assim: olha, aconteceu uma coisa com a gente, não tem ninguém que interprete nossos sonhos. E José fala: não pertence a Deus as interpretações. José ele não fala assim: eu tenho esse poder. Porque muita gente hoje em dia tem pecado nisso. Muita gente hoje em dia tem achado que consegue solucionar os problemas dos outros. Queridos, aprenda uma coisa: o problema dos outros é dos outros. Nós estamos aqui para ajudá-los, não para carregar o problema de ninguém. José chega para aquele homem e fala assim: o que aconteceu com vocês? Aconteceu algo, está ruim, está difícil, está pesado. Tem ninguém que consegue solucionar. José não fala assim: não, deixa que eu vou resolver para você. Deixa que eu vou pegar isso como algo meu, vou carregar isso vida fora, eu vou sofrer com você também. E aí são duas pessoas que estão para baixo, mal. Por quê? Porque ninguém teve a coragem de chegar para alguém e falar assim: meu irmão, eu não sei o que vai acontecer, não, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu conheço um Deus que é poderoso para mudar a sua situação. Eu não tenho poder para fazer nada, mas o Deus que eu sirvo tem. Amém ou não amém? José fala desse jeito: olha, eu não sei resolver isso não, irmão, mas eu tenho quem consegue. Ele disse: Deus pode trazer entendimento aos seus sonhos. Deus pode trazer a solução para aquilo que você está precisando, irmão. Não somos homens, não são homens, não sou eu, não sou pastor, não é ninguém. Deus pode trazer. Está passando da hora de todos nós acordarmos e despertarmos e pararmos de ficar carregando coisa vida fora,
quando a gente tem a presença de Deus para lançar sobre ele as nossas ansiedades. É muito diferente. Eu acredito que esse é o motivo de você vir à igreja, buscar Deus, porque somente Ele pode trazer entendimento para aquilo que você está vivendo hoje. E isso é muito sério. Porque, irmão, se for para o nível natural, confesso para vocês, não está sendo fácil. Não tem sido fácil, não tem sido um ano fácil, não tem sido uma vida fácil. A gente quer romper, a gente quer progredir, a gente quer prosperar, e tantas vezes é difícil, parece que a gente não sai do lugar. Agora, se eu for olhar para a minha situação, no meu prisma, e buscando respostas em mim mesmo, nas pessoas, eu me perco. Se não for a graça de Deus, a graça de Jesus Cristo liberada em nós, queridos, nós não damos conta. Não existe solução fora dele. E na nossa história, José disse àqueles homens, conta para mim, eu quero ajudá-los. E o texto fala que o copeiro do rei, que costumava levar o vinho ao faraó, contou seu sonho dizendo, eu vi uma videira, e ela tinha 3 ramos. Rapidamente ela brotou, floresceu, apareceram uvas. A taça do faraó estava na minha mão, e eu peguei as uvas, as exprimi na taça e entreguei na sua mão. O que isso significa? E José disse, olha, em 3 dias o faraó irá exaltá-lo e restaurá-lo à posição, e você servirá a taça na mão dele como costumava fazer. Essa é a interpretação, somente isso. Os chefes do padeiro ouvem essa interpretação e devem ter ficado animado, falando, meu Deus do céu, eu tive um sonho ruim, eu fiquei dormindo, ansioso com esse negócio no coração, mas olha que notícia boa, foi para o copeiro e falou assim, José, fala para mim, o que significa o meu sonho? E é interessante porque José, ele está interpretando os sonhos aqui, mas ele não muda, ele não tenta camuflar, queridos, como a gente faz tantas vezes. Quando às vezes a gente precisa dizer para alguém aquilo que ela precisa ouvir. Quando às vezes a gente precisa contar para a pessoa uma verdade. E ninguém gosta da verdade. Não é mesmo? Quando às vezes você procura o pastor, a pastora, querendo uma direção de Deus e recebe, você fala assim, mas não era bem assim que eu estava querendo. Porque eu quero fazer as coisas da minha maneira, eu quero seguir o meu padrão de vida. Só que vem de Deus a direção. José não camufla. José olha, e o padeiro conta para ele o sonho. Olha, eu tinha 3 cestas de pão branco sobre a minha cabeça. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia, mas vinham aves comer na cesta que eu trazia na cabeça. E José deve ter olhado e falado, eita, meu irmão, não é tão boa a interpretação igual a primeira. As cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão sua carne. 3 dias depois, era o aniversário do faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe do copeiro e o chefe do padeiro. Restaurou a sua posição o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça, mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhe dissera em sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele. José havia dito, irmão, essa é a interpretação. Mas quando você estiver com o faraó, lembra de mim. Queridos, você já ajudou alguém aqui? Essa pessoa não te ajudou de volta? É ruim, não é? Dói no coração. Porque uma das piores coisas que existe é a ingratidão. É terrível. José foi esquecido da prisão novamente. Mais uma vez, aquele homem carregando dentro de si sentimentos que não eram dele. Sabe quando você vai vivendo e parece que, peraí, está tudo contra mim? Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo. José era um desses. Olha que tanto de coisa que esse homem podia ter no seu coração, de raiva, de rancor. Só que chega um momento em que o faraó vai ter um sonho. E aqui começa uma crescente de interpretações. José fica mais 2 anos na prisão. E faraó junta todos os magos, os mágicos do Egito para tentar adivinhar seu sonho. Porque lá era assim. Como na nossa vida tem hora que parece que é assim também, não é? Pô, eu quero a resposta, eu saio perguntando para um bando de gente que não sabe de nada da minha vida, não tem respostas de Deus, respostas de futuro para mim. Que me importa ficar conversando com tanta gente que não soma, que não tem a interpretação correta para a minha vida? Faraó tenta buscar nas pessoas, vamos lá, deixa eu ver aqui, alguém consegue? Ninguém consegue trazer solução para ele. Até o momento que o copeiro lembra de José.
E Faraó chama José, e o texto fala assim, olha, eu tive um sonho que ninguém consegue interpretar. É claro que não, porque respostas de vida para você vêm somente do Senhor Jesus Cristo. De mais ninguém, querido. De mais ninguém. Não adianta a gente ficar vida afora, tentando fazer as coisas por nós mesmos, nós vamos sempre nos colocar em problemas. Mas quando eu olho para cima e falo, Senhor, conduz a minha vida, Espírito Santo de Deus, mostra o que eu tenho que fazer da maneira certa. Traga oportunidades boas, traga pessoas boas, Pai, para a minha vida, para trabalhar comigo. Eu quero viver o melhor do Senhor, eu não quero coisas que homens ficam colocando para mim. Ninguém conseguiu. Aí ele fala assim, mas eu ouvi falar que você é capaz de interpretá-lo. Aí José sai da prisão. José está diante de Faraó. Olha que coisa, que preciosidade. 13 anos preso. Chega o momento que é o clímax da minha vida. Chega o momento que é a maior oportunidade para mim. Presta atenção em mim, queridos, olha para mim. A maior oportunidade da minha vida surge para mim. Às vezes aquilo que eu passei uma vida inteira esperando para acontecer, e a pessoa chega para mim e fala assim, olha, você é capaz de fazer isso. José olha para Faraó. Enquanto Faraó teve um problema, José teve uma oportunidade. Faraó não conseguiu solucionar seus problemas com todos os seus recursos, com tudo que ele tinha. Foi como aquela mulher com fluxo de sangue que gastou tudo, que a Bíblia fala, gastou tudo que ela tinha, todos os recursos com médico, com homens, buscando solução e não conseguiu. Até o momento que ela escuta falar que Jesus Cristo está passando, queridos, naquele momento ela fala assim, a minha oportunidade, esse problema meu, chegou a minha oportunidade. E o povo começa a enxotar ela começa a tentar andar no meio do povo, o povo começa a chutar, sai daqui, vai para lá, você não presta, não chega perto do Senhor. Ela fala, eu não estou nem aí para você, irmão. A minha oportunidade chegou. Só que o segredo aqui é o seguinte, José olha para Faraó, como aquela mulher do fluxo de sangue olhou para Jesus e falou assim, eu não sei interpretar sonho de ninguém, quem sabe é Deus. Quantas pessoas por causa de uma coisa pequena, de um dom pequeno que Deus dá, estão se achando alguma coisa? Achando que são bons? Não, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, meu irmão. Deus te deu um dom, o dom é dele, você está trabalhando para a glória dele, e ponto final. Aquela mulher olha para Jesus e fala assim, somente o Senhor pode, se eu triscar no Senhor, se eu tocar no Senhor, eu vou fazer tudo que eu preciso fazer. Na hora que ela toca em Cristo, ela é curada. Faraó com um problema, cheio de recursos, ele fala assim, cara, eu não aguento mais. Eu preciso de uma solução, José, você consegue? José falou assim, eu não dou conta. Quem faz isso é Deus. Quão importante a gente reconhecer, queridos, quem nós somos em Jesus Cristo e quem Ele é em nós. É de suma importância na vida. O dom que Deus me deu é para a glória dEle. É para glorificar o nome dEle. E se não for, eu estou usando da maneira errada. Simples assim. O faraó teve um sonho, e era um sonho estranho. E ele chama José pode ter pensado assim, poxa, não é sem tempo, né? Eu falei para você, copeiro, mano, cara, pô, tem 2 anos, meu, que você me esqueceu na prisão, cara. Não é possível, 2 anos que eu solucionei o seu problema. José podia ter dito isso, mas ele é uma pessoa que escolhia não se ressentir. Eu posso escolher viver uma vida, querido, sem precisar que os outros me deem afirmação. Eu posso escolher uma vida em que eu sou feliz com Deus, e simples assim. Ele não chega lá e fala assim, pô, isso aconteceu, não. Ele apresenta-se perante Faraó, porque esse momento é singular. Isso aqui é para você que está vivendo a vida sua nesse momento, querendo uma oportunidade de Deus. Irmão, não importa o cenário, a estação que você está passando, importa como aconteceu com Esther. Isso aqui é importante. Esther era uma exilada judia, vivendo na Pérsia. Ela foi colocada no harém do rei. Aí você fala assim, pô, tá no harém do rei, é bom, né? Você come bem. Irmão, você está no harém do rei, você é mais uma mulher no meio de milhões. Só que de repente, chega o momento dela, a grande oportunidade dela. A oportunidade de salvar todos os judeus que existiam ali. E acontece algo singular. Ela escuta da pessoa próxima, ela dizer para ela assim, olha Esther, talvez você foi preparada por toda uma vida para este momento. Você consegue olhar para o que você está vivendo hoje e falar assim, Senhor, tudo bem, eu sei que está difícil, estranho, mas Pai, poxa,
a minha oportunidade chegou, eu fui preparado para isso. Não é uma questão de viver uma vida ansiosa, é uma questão de viver uma vida de propósito. É muito diferente. José está ali diante, e ele fala assim, olha, eu ouvi falar que você ouviu um sonho capaz de interpretar. Ele fala assim, olha, isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Quando você busca Deus, irmão, com o que está doendo no teu coração, pode ter certeza, Deus te dará uma resposta favorável para aquilo que você precisa. Não é uma questão de sair vida afora contando para os outros as coisas, buscando nos homens solução. É uma questão de você buscar dentro do teu quarto. É uma questão de você buscar o Deus que você serve, que você conhece. Senhor, eu preciso de uma resposta, uma solução. E pode ter certeza, Deus não resiste a um coração que o busca com todo o coração. Deus dará a você uma resposta favorável. Isso é precioso. Porque tem pessoas que se perdem no propósito, no projeto. Sim, eu sou bom, eu sou poderoso. Pessoas que acham que o pequeno dom que deu para ele faz dele muita coisa. A questão é você entrar humildemente na presença de Deus, reconhecendo Ele. Diante da sua grande oportunidade, a maior que for, entra humilde. Por quê? Porque Deus vai exaltar você, não é você mesmo que te exalta. E Faraó, José entra humilde. Ele não fala nada do copeiro, ele entra humilde na presença de Faraó. Ele fala assim, Faraó, Deus vai trazer para você essa solução. E fala assim, me conta teu sonho. E Faraó conta, olha, tinha 7 vacas gordas, 7 vacas magras. É um sonho estranho pra caramba. Ele fala que as vacas magras comeram as vacas gordas, e elas continuaram magras, não engordaram. E José interpreta o sonho facilmente, ele fala assim, olha, essas vacas, 7 vacas gordas, significam 7 anos de fartura. A terra terá 7 anos de fartura. E as vacas magras significam 7 anos de fome. E se você souber administrar, se você for inteligente, se você for sábio neste momento, você conseguirá passar pelos 7 anos de falta. O faraó escuta isso, o faraó com um problema, José com uma grande oportunidade. José não se vangloria do dom que tem, José é humilde na presença do faraó. O faraó olha para a situação e fala assim, poxa, eu preciso de alguém inteligente para administrar minhas posses desses 7 anos de fartura. José havia dito a ele, olha, escolha alguém capaz. O faraó olha para José e fala assim, quem seria mais capaz de fazer isso do que você? Queridos, que preciosidade, 13 anos, uma pessoa que foi vendida, uma pessoa que estava presa, uma pessoa que foi esquecida na prisão, depois de fazer o bem, uma pessoa que humildemente está na presença de Faraó, e Faraó fala, não tem ninguém melhor do que você para fazer isso. Humildemente ele foi alçado a uma posição de destaque. José é colocado como segundo no Egito, por causa de quê? Por causa do poder da interpretação. O poder da interpretação é o poder de estar na presença de Deus. É o poder da sabedoria, irmãos. É o poder do Espírito Santo de Deus em nós. Quando eu estou na presença de Deus e busco sabedoria nele, eu sei me conduzir, eu sei fazer as coisas. Eu sei o que fazer e o que não fazer, eu sei falar e eu sei calar, eu sei conduzir a minha vida corretamente. É singular isso aqui. Porque se José tivesse dado uma opinião naquele momento, pode ser que ele teria interpretado toda aquela situação pela sua dor. Porque tem gente que não consegue deixar no passado o que passou. Tem gente que não consegue ir na presença de Deus e lançar as coisas, liberar perdão, pedir perdão. Tem gente que fica carregando coisa a vida inteira e perde oportunidades. Porque você quer que as pessoas façam tudo por você. Que elas te amem, que elas te cuidem, que elas façam tudo. Querido, viva a sua vida com Deus, porque Ele tem oportunidades para você. Não são as pessoas. José não olha por esse prisma. Essa foi a segunda interpretação. Agora a gente vai ver a terceira interpretação, que existe um padrão para isso. Estou caminhando para o final da palavra. Essa agora é a interpretação mais difícil da vida de José. Porque José não tem mais que interpretar o sonho do copeiro nem do padeiro. José não tem que interpretar o sonho do faraó, mas agora ele tem que interpretar o próprio sonho. E aqui fica mais difícil. Mas é assim que Deus vai fazendo com a gente, de graça em graça, de glória em glória, e vai nos conduzindo, e vai nos aperfeiçoando, e vai nos fazendo crescer, e nos preparando para momentos mais importantes. Ao fazer isso,
José teve que enfrentar sua própria dor. Com 17 anos ele foi vendido. Ele viu a si mesmo e seus irmãos amarrando um feixe de trigo no campo. Foi o sonho que ele teve com 17 anos de idade. Quando de repente o feixe de José se levantou e ele viu os feixes dos seus irmãos todos ao seu redor se inclinando sobre ele, se curvando. E talvez por causa da sua imaturidade, uma criança, um menino de 17 anos de idade, ou talvez pela sua vontade de ser importante, ele contou para os seus irmãos isso. Olha, eu tive um sonho no qual vocês se curvavam a mim. E essa foi uma das razões pelas quais eles odiaram José. Outra razão foi porque José gostava mais dele, ele era filho da mulher que Jacó amava. Mas a gente vai ler a passagem agora, eu quero que vocês imaginem tudo que está no coração desse homem. Tudo que esse homem passou, queridos. Ter sido vendido, ter sido expulso de casa, ter sido dado como morto, ter sido vendido como escravo, ter sido injustiçado na casa de Potifar, ter sido lançado na prisão, ter sido esquecido quando fez coisa boa, ter sofrido ingratidão. Todas as coisas no coração desse homem. Nesse momento a fome que ele previu está a todo vapor, os 7 anos de fartura já passaram. E eles estão preparados para a fome, mas ele não está preparado para isso aqui. 2 anos após o início da fome, Jacó envia seus filhos, os irmãos de José, ao Egito, porque sabia que lá tinha grãos. E José está lá, José está no controle de todas as coisas. Às vezes Deus vai te colocar numa posição para ver como você age com quem te fez mal. Porque as coisas de Deus são diferentes das nossas coisas. A gente sofre ingratidão, pergunta, quem já sofreu ingratidão? Sim. Mas e quando a gente sofre ingratidão e novamente a gente tem que ajudar a pessoa? É difícil, não é? A gente agir bem com quem nos fez mal. Mas é o que Jesus fez com a gente, não é verdade? E como você vai interpretar esse momento, afetará tudo que vai acontecer depois e o quanto Deus pode confiar em você. Este é o momento chave na vida de José. Em Gênesis 45 fala que já é a segunda vez que os seus irmãos estão lá presentes. José está lidando com todo o sentimento, todos os impulsos no seu coração, aquela situação perturbando ele. Ele ainda não se revelou aos seus irmãos, ele está vestido como um egípcio e eles não reconheceram ele. Em Gênesis 42 fala que ele falou com eles através de um intérprete, ou seja, seus irmãos não sabiam que ele conseguia entendê-los. E quando ele se revela aos seus irmãos, todo o drama de como ele foi vendido como escravo aos ismaelitas vem à tona. Quando eles passaram a túnica dele num sangue e mostraram para o pai, falou, pai, nosso irmão morreu. Um animal o matou. Tudo isso vem à tona naquele momento, porque ele foi separado de tudo que ele conhecia e amava. E aí chega o momento de Gênesis 45 que ele fala assim, olha, eu não aguento mais. Ele gritou, faça todo mundo sair. Sai todo egípcio daqui. E ele fica sozinho com seus irmãos. E ele se revela aos seus irmãos. Ele está sozinho em frente a tudo aquilo que aconteceu na sua vida. Ele está naquele momento, queridos, que muitas vezes a gente tem que enfrentar. Momento em que a gente precisa conversar com quem a gente precisa conversar. Momento em quando a gente precisa perdoar quem a gente precisa perdoar. Momento em que a gente precisa largar no passado as coisas que ficaram no passado, porque a gente precisa viver o hoje e precisa chegar no amanhã. É esse momento que José está passando aqui. E agora ele tem que decidir como é que eu vou interpretar esse momento. Qual que é a interpretação que eu tenho que ter no momento chave que eu estou vivendo na minha vida? Como você tem que interpretar esse momento que você vive hoje, irmão? É esse momento aqui. Às vezes você está vivendo um momento hoje, nesse instante. Você tem que olhar e falar assim, Senhor, eu preciso tomar uma decisão. Como é que eu tomo essa decisão da maneira certa? Para eu não me arrepender depois. E José lembra do seu sonho. Só que a interpretação dele nesse momento do sonho é completamente diferente da interpretação que ele teve antes. O fato dos seus irmãos se curvarem diante dele não era para adorá-lo. Mas Deus muda tudo, irmãos. O fato não era que José era melhor que eles. O fato era que José pudesse servi-los. E a gente acha que às vezes a gente tem tanta coisa dentro de nós e somos bons e melhores que os outros, quando na verdade o princípio do nosso Senhor é melhor servir, é melhor dar do que receber. José interpretou o sonho errado uma vez, mas chega um momento em que ele olha para a situação e fala, a interpretação correta aqui é que eu posso servir vocês,
é que eu possa amar vocês, é que eu possa amar e honrar o meu pai, que precisa tanto. É um momento tão importante que José começa a chorar. Ele olha para os seus irmãos, vendo a dificuldade dos seus irmãos, que fizeram mal para ele. Ele olha e fala assim, olha, eu sou José. Eu sou José, cara. E ele pergunta, meu pai está vivo. Eu preciso saber disso, porque eu sinto saudade do meu pai. Tem tanta coisa que eu estou vivendo e eu não consigo parar de viver isso. Por quê? Porque eu não consigo liberar perdão. Porque eu não consigo mudar, porque eu não consigo amar as pessoas, porque eu não consigo parar de olhar somente para mim, para o meu mundo, para as minhas coisas. Eu não consigo parar de ser bobo e cumprir o propósito de chamar de Deus para a minha vida. José esquece dessas coisas, fala assim, cara, eu não estou nem aí para a minha posição, eu não quero saber de nada disso, não quero saber nem de egípcio, eu sou José, meu pai está bem, conta para mim. E ele fala assim, os irmãos ficaram tão pasmados que não conseguiam responder, ele falou assim, vem cá, cara, chega mais perto, eu não estou bravo com vocês não, vem para perto de mim. Quando eles se aproximaram, ele disse, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam para o Egito. Agora não se aflinjam, nem se recrimine por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Parece uma contradição, não é mesmo? Ele olha para a situação, e ele coloca a culpa dele estar ali nos irmãos, e fala assim, olha, eu não nego isso, vocês me venderam como escravos, isso foi errado o que você fez. Porque mesmo amando alguém, mesmo perdoando alguém, a gente pode falar a verdade, isso que você está fazendo é errado. Não foi certo a maneira como você agiu comigo. Só que ele continua, fala assim, olha, foi errado, vocês me decepcionaram, vocês são a razão de eu estar aqui, mas ele muda o pensamento, ele muda a interpretação, ele muda a visão, Deus dá para ele a visão do momento que ele está vivendo. Essa é a palavra para alguém aqui nessa noite, querido. Ele cita o fato de ter sido vendido, eles me fizeram mal, mas Deus transformou isso em bênção. Irmão, não importa o que outros podem tentar fazer contra você, Deus age em teu favor. Não importa quem planeja o mal contra você, Deus torna o mal em bênção. Ele prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, Ele cuida de mim, mal nenhum chegará à minha tenda. O que me farão os homens? Eu vou temer os homens para quê? Se Deus, Ele é o meu Deus. Quem está comigo nessa noite, irmão? Pelo amor de Deus, dê glória a Deus, aleluia, acorde. Não importa o que os outros fizeram com você, irmão, Deus está cuidando de você todos os dias. Ele tem te sustentado, Ele tem te guardado, Ele tem te protegido, Ele tem te suprido, Ele tem dado tudo o que você precisa. Por que seu coração está preso ainda em homens? Em coisas que aconteceram, mas fez por mim, fez isso contra mim, mas eu não consigo largar isso. Para com isso, olha para a oportunidade que Deus está abrindo para você na sua frente, não no seu passado. José, olha, cara, esquece isso. O que vocês fizeram foi errado, mas Deus transformou isso em bênção. Quão maravilhoso é o coração desse homem. Não é um coração que guarda rancor, não é um coração que guarda nada contra ninguém. Eu vivo minha vida com Deus. Se a pessoa é ingrata comigo, meu irmão, amém. Eu fiz o meu melhor. Eu fiz o que eu podia fazer por você. Eu te amei nesse momento. Eu te servi nesse momento. Vai em paz, que Deus te abençoe. Eu vou seguir a minha vida com o meu Deus. É simples assim. A gente tem que refletir um pouco sobre isso, querido, sobre perdão. Só pedir perdão, sobre liberar perdão e ser livre, parar de ficar carregando peso, vida afora. Isso é errado, isso não leva a gente em lugar nenhum. E José, com esse coração de amor, José é uma figura de Jesus Cristo, irmãos. Ele se preocupa e fala assim, olha, não se culpem. Ele olha para a situação, ele vê os irmãos angustiados. Os irmãos olharam e falaram, poxa, meu Deus do céu, passou já quanto tempo aqui? 20 anos. 20 anos que a gente tinha te dado como morto. 20 anos que a gente mentiu para o nosso pai. O coração deles fica em sérios problemas, e José olha para eles com amor e fala assim, olha, não se culpem, não briguem um com o outro, não vão para casa, não voltem brigando, colocando culpa em ninguém, não se acusem. O que vocês fizeram foi errado e me trouxe aqui para salvar vidas. Todos nós passamos por situações assim, irmãos. Quantos anos já se passaram desde que alguém te fez mal? Quantos anos já te passou desde que alguém te traiu? Desde que alguém te abandonou, desde que alguém te julgou, te condenou, desde que alguém colocou tudo a perder?
Mas agora chega o momento de você olhar para a sua vida com uma interpretação diferente, que vai transformar tudo o que há e vai trazer um resultado positivo para você. Não é uma questão de eu ficar olhando para mim e falando, meu Deus do céu, olha, eu sou um tadinho, pô, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém está nem aí para mim, não. Existe primeiramente o evento e o acontecimento. Vocês me venderam, aconteceu isso de errado comigo, vocês fizeram mal para comigo. Mas existe a interpretação, Deus me enviou. Quando eu olho para a minha vida dessa forma, não importa mais o que está acontecendo, queridos. Importa o seguinte, Deus tem um propósito, um projeto para mim. E eu vou seguir nesse propósito, nesse projeto. É muito diferente. Você escolhe. Ou você escolhe o evento e o acontecimento, ou você escolhe a interpretação e a visão que Deus dá para você. É simples assim. Qual você vai viver? Você vai continuar a vida afora com um evento? Ou você vai falar, Senhor, o Senhor me deu graça para eu passar por isso, Pai. Eu libero perdão. Eu libero a vida dessa pessoa, abençoo essa pessoa, Pai. E agora eu quero a visão do Senhor para mim. Me deixa ver o que o Senhor tem para mim hoje. Não é o que acontece, queridos. Nunca é o que acontece conosco. Nunca é o que a gente vive hoje. Nunca são as dores, as dificuldades, os problemas, nunca, mas sempre as nossas interpretações dos eventos. Não é a gente ir para a presença de Deus bravo. Por que está acontecendo isso? Por que para mim não melhora? Por que para mim não prospera? Por que para mim não acontece isso? Por que para mim isso e aquilo? Mas a questão é, Senhor, me dê graça para entender o que o Senhor está querendo hoje para mim. Porque se o Senhor me der graça para entender, meu coração vai ficar em paz com o Senhor. E é a paz que excede todo o entendimento que a gente precisa para viver, para dormir, para existir, para acordar amanhã, para saber que Ele é com a gente, para saber que Ele está no processo, que Ele está no projeto, porque Ele não mente, Ele não é homem para mentir, Ele não falha, Ele é o Deus dos milagres. Foi como eu falei, o que adianta? São só 5 pães e 2 peixes, para Deus não interessa. Para Deus não interessa o teu coração, querido. Até onde está teu coração comigo? Está firme? Está na minha presença? A gente pensa que situações ruins, tantas vezes, são para destruição, quando na verdade, muitas vezes, são para crescimento. Às vezes está passando por um problema hoje, mas é para você crescer. É para você crescer na fé. Eu não preciso necessariamente do poder do Espírito Santo de Deus para interpretar línguas espirituais, mas eu preciso do poder do Espírito Santo de Deus para interpretar traumas, para interpretar dores, problemas e dificuldades, porque quando a presença do Espírito Santo de Deus vem sobre mim, eu consigo interpretar tudo que eu estou vivendo, e fica mais fácil, fica mais leve, fica mais tranquilo. Eu tenho agora uma direção, um caminho para seguir, eu sei, Deus está comigo. Não é uma questão de eu sair vida afora buscando por interpretações de pessoas, irmãos. A gente não pode mais ficar perdendo tempo na nossa vida desse jeito, buscando em homens, buscando em pessoas, buscando em famosos, buscando em coisas, quando a gente tem o solucionador de problemas todos os dias dentro de nós. É essa a questão aqui. A gente não tem que orar para Deus nos dar arrepios. A gente tem que orar para Deus nos dar praticidade. Senhor, eu preciso do Senhor no meu dia a dia. Eu não preciso do Senhor nem depois, nem antes, eu preciso do Senhor agora. O que eu faço, Pai? Não sei. Eu não sei o que fazer. Como é que o Senhor quer que eu haja? Como é que o Senhor quer que eu faça? É isso que a gente precisa, dessa oração que a gente precisa. O que a gente precisa, irmãos, é orar a Deus para que o Espírito Santo de Deus seja quem nos direciona na vida, com clareza de como nós devemos ser como pessoas, de como nós devemos ser como cristãos e como filhos de Deus. É essa clareza que a gente precisa na nossa vida. Se coloque em pé. Presta atenção nisso que eu vou dizer para vocês. Você não precisa interpretar o seu presente através do seu passado. Querido, o que passou, passou. Às vezes você está vivendo achando assim, cara, isso nunca vai acontecer para mim. Ou não, vai acontecer como aconteceu antes. Esquece, Deus ele é Deus de novidade.